Olá pessoal do canal A Bíblia em Movimento. Hoje vamos falar sobre um tema importante, a importância da oração na vida de Jó. Jó era um homem justo e piedoso que foi submetido a uma série de provações terríveis. Ele perdeu seus bens, seus filhos e até mesmo sua saúde. Mas Jó não perdeu a fé em Deus. Ele perseverou em meio às provações e, no final, foi recompensado por sua fidelidade. O nosso texto base para esta reflexão é Jó 1, 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se prostrou em terra e adorou e disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." A oração foi uma constante na vida de Jó. Ele orava a Deus em tempos de alegria e em tempos de tristeza. Ele orava por si mesmo, por sua família e por seus amigos. Quando Jó perdeu seus bens, ele orou a Deus. Ele não culpou Deus por suas perdas. Ele confiou que Deus tinha um propósito para isso. E Jó, levantando-se, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se prostrou em terra, e adorou, e disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1, 20 e 21. Quando Jó perdeu seus filhos, ele orou a Deus. Ele chorou amargamente pela morte de seus filhos, mas ele não perdeu a fé em Deus. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar as suas carnes, sentou-se no meio da cinza. E disse sua mulher: "Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Jó 2, 8 e 9. Quando Jó ficou doente, ele orou a Deus. Ele não entendeu por que Deus estava permitindo que ele sofresse. Mas ele continuou a orar e a confiar em Deus. E disse Jó ao Senhor: "Eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é aquele que obscurece o conselho sem conhecimento? Portanto falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não sabia." Jó 42, 1 a 3. A oração de Jó foi um testemunho de sua fé e de sua confiança em Deus. Ele mostrou que mesmo em meio às provações mais difíceis, é possível manter a fé em Deus. A oração foi importante na vida de Jó por vários motivos. Primeiro, a oração ajudou Jó a se conectar com Deus. Quando Jó orava, ele estava estabelecendo uma comunhão com seu Criador. Ele estava conversando com Ele, compartilhando seus pensamentos, seus sentimentos e suas necessidades. E aconteceu que, havendo o Senhor dito estas palavras a Jó, disse também o Senhor a Elifaz, o temanita: "A minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como fez meu servo Jó." Jó 42, 7. Jó sabia que Deus estava sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele sabia que Deus o ouvia e o entendia. A oração de Jó o ajudou a manter essa conexão com Deus, mesmo quando ele estava sofrendo. Segundo, a oração ajudou Jó a buscar a vontade de Deus. Quando Jó orava, ele estava pedindo a Deus que o guie e o oriente. Ele estava pedindo a Ele que o ajude a fazer a sua vontade. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: "Eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é aquele que obscurece o conselho sem conhecimento? Portanto, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não sabia." Jó 42, 1 a 3. Jó não entendia por que Deus estava permitindo que ele sofresse, mas ele confiava que Deus tinha um propósito para isso. A oração de Jó o ajudou a buscar a vontade de Deus, mesmo quando ele não entendia os seus caminhos. Terceiro, a oração ajudou Jó a obter ajuda de Deus. Quando Jó orava, ele estava pedindo a Deus que o ajude em suas necessidades. Ele estava pedindo a Ele que lhe dê força, coragem, sabedoria e proteção. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orou pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó outro gado dobrado do que o primeiro, e teve também 7 filhos e 3 filhas. Jó 42, 10 a 12. A oração de Jó foi um testemunho de sua fé e de sua confiança em Deus. Ele mostrou que mesmo em meio às provações mais difíceis, é possível manter a fé em Deus. Jó não recebeu respostas imediatas para as suas orações, mas ele continuou a orar, mesmo quando as coisas pareciam sem esperança. A oração de Jó foi atendida, e ele foi recompensado por sua fidelidade. A história de Jó nos ensina a importância da oração.
A oração é uma ferramenta poderosa que podemos usar para nos conectar com Deus, buscar a sua vontade e obter sua ajuda. Quando passamos por provações, é importante recorrer à oração. A oração nos ajudará a 1. Manter a conexão com Deus. 2. Buscar a vontade de Deus. 3. Obter a ajuda de Deus. Se você está passando por um momento difícil, não desista da oração. Ore a Deus e peça a Ele que o ajude. Ele está sempre pronto para nos ouvir e nos ajudar. A história de Jó é um testemunho da importância da oração. Jó mostrou que mesmo em meio às provações mais difíceis, é possível manter a fé em Deus através da oração. Se você está passando por um momento difícil, aprenda com a história de Jó. Ore a Deus e peça a Ele que o ajude. Ele está sempre pronto para nos ouvir e nos ajudar.